O Capitão América é um dos super-heróis mais icônicos da Marvel Comics e do universo cinematográfico da Marvel, o famigerado MCU. Steve Rogers, transformado de franzino jovem em um super soldado, nesse universo acabou se tornando um símbolo de patriotismo e heroísmo também. No entanto, por mais impressionante que sejam as suas aventuras, todas cinematográficas, elas apresentam diversos erros científicos que desafiam as leis fundamentais da física. E é claro que a gente ignora isso porque são filmes bons e provavelmente esses erros devem ser ignorados pelo fato e pelo simples fato de serem filmes bons. Mas como a gente é chato aqui na Nova Atenas, fazemos questão de ressaltar que existem erros. Analisaremos então 3 dos principais erros científicos presentes nos filmes do Capitão América, explorando um pouco como eles violam princípios bem estabelecidos da ciência moderna. Nos filmes do MCU, o escudo do Capitão América é descrito como feito de vibrânio, um metal fictício de origem extraterrestre e que é proveniente de Wakanda. O vibrânio é apresentado como um material com propriedades extraordinárias e que é capaz também de absorver completamente qualquer tipo de energia, seja ela cinética, como balas e explosões, ou seja essa energia térmica e até mesmo energética, como raios cósmicos do martelo do Thor, o Mjolnir, seja lá como pronuncia. Por exemplo, em Capitão América, o Primeiro Vingador, filme lá de 2011, o escudo bloqueia disparos de armas de energia de soldados da Hydra, sem sofrer nenhum dano. Em Vingadores, a Era de Ultron, filme de 2015, o escudo resistiu ao impacto do martelo do Thor. Em Vingadores Guerra Infinita, o escudo suporta ataques diretos de Thanos, um titã com uma força cósmica praticamente. Essa capacidade de absorção total da energia que o escudo ele aparenta ter é apresentada como uma característica fundamental do vibrânio, que não apenas dissipa a energia, mas também a neutraliza completamente, sem transferir forças significativas ao portador do escudo, que nesse caso é o Capitão América, ou ao ambiente ao redor. Em termos um pouco mais narrativos, isso torna o escudo uma ferramenta quase invencível. Mas do ponto de vista científico, essa propriedade é um pouquinho problemática. A ideia de que o vibrânio absorve 100% da energia cinética, térmica ou de qualquer outra forma, viola um pouco as fundamentais leis da termodinâmica, particularmente a primeira lei da termodinâmica, a conservação de energia, e a segunda lei da termodinâmica também, o aumento de entropia. A primeira lei estabelece que a energia total de um sistema isolado é conservada, em outras palavras. Assim, a energia ela não pode ser criada e também não pode ser destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Quando o escudo do capitão é atingido por uma bala, explosão ou até um raio, a energia do impacto deve ser dissipada de alguma forma. Assim, o vibrânio é descrito como um material que absorve essa mesma energia, mas os filmes não explicam para onde ela vai. Em um material real, a energia cinética de uma bala, por exemplo, seria parcialmente convertida em calor, deformação ou vibrações. Então, mesmo que o vibrânio, aquele mesmo material fictício que citamos anteriormente, fosse incrivelmente resistente à deformação, a energia não poderia simplesmente desaparecer, passe de mágica. No segundo erro científico, nós temos que falar de um dos movimentos mais icônicos do Capitão América, que é lançar o seu escudo como se fosse um bumerangue. E esse escudo bate em tudo que deve bater e retorna precisamente às mãos do capitão. Isso é visto em várias cenas de vários filmes. Quando ele lança o escudo em corredor, acertando vários inimigos antes de pegá-lo de volta, ou ainda em Vingadores, filme de 2012, quando o escudo ricocheteia em objetos com uma precisão um tanto quanto sobrenatural. A ideia aqui é que o capitão, com a sua força e a sua habilidade, consegue controlar a trajetória do escudo para que ele sempre volte, independentemente das superfícies atingidas ou da distância também. O comportamento do escudo nesse sentido, ele viola um pouco as leis da física, especificamente
a conservação do momento angular. E as dinâmicas de ricochete também são bem estranhas. Por exemplo, em um boomerang real, o retorno é possível devido à sua forma aerodinâmica específica, que cria uma espécie de sustentação e uma trajetória curva para que todo esse trajeto seja feito. O escudo do capitão, no entanto, é um disco plano e simétrico, sem propriedades aerodinâmicas o suficiente que justifiquem esse retorno controlado. Além disso, o escudo não possui nenhum mecanismo de propulsão ou controle, como um GPS ou jatos direcionais, alguma coisa assim, o que torna impossível que ele ajuste a sua trajetória para voltar às mãos do capitão sempre. Um boomerang assim, nesse sentido, um boomerang real, ele retorna devido à interação entre sua forma assimétrica e o ar, que cria forças aerodinâmicas mais específicas. O escudo, sendo um disco simétrico por aqui, ele não possui essas propriedades. Além disso, boomerangs reais não ricocheteiam em objetos sólidos e retornam. Nem boomerangs fazem isso. Eles seguem uma trajetória curva no ar. Não pode haver obstáculos. O comportamento do escudo, então, por aqui, é portanto mais próximo de um objeto controlado por magia do que por um projétil físico. E no terceiro erro nós temos um exemplo em Vingadores Ultimato, filme de 2019, onde o Capitão América usa a tecnologia de viagem no tempo para retornar, melhor dizendo, as joias do infinito às suas respectivas linhas temporais. Após completar sua missão, ele decide permanecer no passado, vivendo uma vida com Peggy Carter a partir dos anos 1940. Assim, no final do filme, ele reaparece no presente como um homem idoso, sugerindo que viveu décadas no passado sem interferir na linha temporal principal do MCU. Essa narrativa implica que Steve Rogers conseguiu viver uma vida inteira em uma linha temporal alternativa sem causar mudanças significativas no presente. A viagem no tempo apresentada em Vingadores Ultimato, aqui em questão, segue as regras do modelo de linhas temporais ramificadas, conforme explicado pelos roteiristas e pelo personagem Bruce Banner. Seguindo essas regras e segundo essas regras, qualquer alteração no passado cria uma nova linha temporal distinta da original. No entanto, a decisão de Steve Rogers de permanecer no passado e reaparecer como um velho no presente levanta paradoxos, no mínimo temporais, e contradições também com as próprias regras do filme. De acordo com Vingadores Ultimato, viajar ao passado não altera a linha temporal original. Em vez disso, cria uma nova ramificação. Por exemplo, quando os Vingadores roubam as joias do infinito de diferentes pontos do passado, eles criam linhas temporais alternativas, como a linha de 2012, onde Loki escapa com o Tesseract. Assim, para evitar que essas linhas se tornem instáveis, as joias devem ser devolvidas ao momento exato onde elas foram retiradas, e Steve Rogers faz isso. No entanto, sua decisão de viver no passado com Peggy Carter cria um problema. Se ele permaneceu no passado, ele deveria estar em uma linha temporal alternativa, não na linha principal do MCU. Se Steve Rogers viveu com Peggy a partir dos anos 1940 em uma linha temporal alternativa, como ele reaparece como um velho na linha temporal principal, sendo sentado em um banco sem usar o dispositivo de viagem no tempo? Explica aí. Isso sugere então que ele viveu na linha temporal principal, o que contradiz as regras impostas pelo próprio filme, pois sua presença no passado teria causado mudanças mais significativas. Por exemplo, Steve Rogers do passado, congelado no Ártico até 2011, coexistiria com Steve idoso, criando assim um paradoxo temporal. Além disso, Peggy Carter, que na linha principal fundou a SHIELD e viveu uma vida sem o Steve Rogers até a sua morte em Capitão América Guerra Civil, teria sua história alterada pela presença de Steve também. Então muitas coisas mudariam somente a partir desse ponto. A situação de Steve Rogers lembra o paradoxo do avô um pouco, onde uma ação no passado, como colocar de arrasta para cima o seu próprio avô, impede eventos futuros.
No caso de Steve, sua vida com Peggy poderia influenciar eventos históricos, como a formação da SHIELD ou a luta contra a Hydra. Mesmo que ele vivesse discretamente, sua presença inevitavelmente também causaria pequenas mudanças, o chamado efeito borboleta aqui no caso, que poderiam alterar a linha principal nesse sentido. No entanto, o filme mostra que a linha temporal do MCU permanece intacta, com Steve aparecendo e reaparecendo sem explicação. Os roteiristas do filme sugeriram então que Steve, nesse sentido, viveu uma linha temporal alternativa e de alguma forma retornar à sua linha principal como velho. O poder do protagonismo. No entanto, isso exigiria que ele usasse o dispositivo de viagem novamente, algo que o filme não mostra. Então, se não é mostrado, provavelmente não foi usado. Alternativamente, se ele viveu na linha temporal principal, isso cria inconsistências com a história de Peggy e do próprio Steve também. A falta de explicação clara torna toda essa narrativa cientificamente e também logicamente falha. Na física teórica por aqui, a viagem no tempo é especulativa, mas modelos como os de buraco de minhoca ou a teoria das cordas sugerem que alterações no passado criariam ramificações temporais ou seriam impossíveis devido a restrições casuais. O modelo do MCU, portanto, embora fictício também, tenta adotar a ideia de ramificações, como eu havia falado antes, mas a cena final com Steve Rogers ignora essas regras para fins mais emocionais, criando assim, infelizmente, um tipo de inconsistência. Por enquanto é isso, até o próximo vídeo aqui na Nova Atenas. Valeu!